Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Diana, eu faço estágio na mesma escola que Kelly, né? Só que nós ficamos em bairros diferentes. Ela fica em um, eu fico em outro. Na medida em que ela foi falando sobre os relatos dela, eu fui também fazendo algumas anotações, porque é como ela falou, são tantas questões que quando a gente começa a falar, a gente não quer mais parar. E principalmente porque a gente tem muito pouco esse espaço do poder falar e do poder compartilhar sobre o que a gente sente, sobre as angústias que a gente sente, porque uma questão que atravessou muito a minha fala e a fala de Kelly, quando a gente estava conversando para poder estruturar o nosso relato de hoje, foi a questão da angústia. Que esse espaço em que a gente está atualmente é um espaço de muitas angústias, porque a gente vê coisas acontecendo e muitas vezes a gente tem que fingir que não está vendo. A gente não pode fazer intervenções, às vezes com as crianças, como Kelly falou, porque a gente não tem tanto espaço por conta das professoras regentes ou por conta de normas que a gente vai recebendo que vem de cima para baixo, a gente, nesse espaço em que a gente está, né, que é uma escola de grande porte, de classe média alta, a gente tem muito essa questão clara do quanto as coisas elas vêm de cima para baixo, o quanto sempre vem nessa posição de ordem, não na posição de conversa, de diálogo ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Então, deixa eu abrir aqui o meu bloquinho de notas, que eu fiz algumas anotações. Vocês conseguem me ver na medida em que eu abro aqui? Certo, então eu vou lendo daqui. É, uma questão que fica muito comigo desde o início do ano, que é quando eu comecei, né, a fazer esse estágio nessa instituição, é que assim como Kelly, eu também sou egressa do PET de Pedagogia, e além de ser egressa do PET de Pedagogia, eu também sou egressa do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o qual Carol, que está aqui presente hoje, ela foi minha supervisora do PIBID nessa época, entre 2018 até 2020, e por conta de todas essas experiências que eu passei, tanto nos estágios obrigatórios da universidade, quanto no PIBID, quanto no PET, eu pude fazer essas comparações entre esses ambientes em que eu estive com o ambiente que eu estou atualmente agora. E uma fala que a professora Marta fez para mim quando eu falei com ela, né, que eu ia sair do PET para poder ir estagiar em uma instituição privada, que era de grande porte, eu me lembro que a Promarta me falou que era muito importante que eu permanecesse com o meu olhar reflexivo, meu olhar crítico, porque eu iria ver coisas, presenciar coisas, e não era somente para eu ver e presenciar e fingir que nada estava acontecendo e seguir em frente, mas que era para eu pensar sobre, e não apenas ficar perambulando nesse espaço. E eu levo muito isso comigo, porque o tempo todo que eu tô nesse ambiente, eu fico refletindo, 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 e eu fico pensando sobre as situações que me acontecem, sobre como a forma como determinadas coisas me tocam. E o meu relato vai nessa perspectiva, na perspectiva da reflexão que eu vou tendo com todas as coisas que eu vivencio, vejo e observo. Uma questão também que Kelly falou na fala dela, né, a questão do controle dos corpos, e que o poder e o não poder é muito intenso, e isso de fato é muito marcante. A questão do controle dos corpos, ela não acontece somente conosco, ela acontece com as crianças, ela acontece com as professoras e com os professores, porque é como eu falei, é muito na perspectiva de cima para baixo, do que a gente pode, do que a gente não pode, e isso tudo é muito intenso. Tanto que muitas vezes a gente se vê nessa situação de um comportamento engessado, de uma fala engessada. Tanto que uma orientação que nós estagiários recebemos é que a gente deve evitar o diálogo e o contato com os pais irresponsáveis. A gente deve sempre falar o mínimo possível, ter o mínimo possível de interação. A gente não pode aceitar nas redes sociais, enfim, a gente não pode ter nenhum tipo de contato. É, e com as professoras isso também não é diferente. Elas têm um protocolo imenso de coisas a fazer, de coisas a não fazer. E, inclusive, eu já conversei com as duas professoras que são as regentes da minha sala, algumas vezes sobre o quanto elas se sentiam congeladas sobre o que fazer no planejamento diário das aulas. Porque, por exemplo, nessa instituição que eu e Kelly somos estagiárias, não são as professoras em si que fazem o planejamento das aulas delas.
Elas recebem um planejamento pronto e aí elas têm que executar a aula delas com base naquele planejamento bimestral, se eu não me engano, com base naquele planejamento bimestral que elas recebem. Então, a gente conversou algumas vezes sobre o quanto elas se sentiam engessadas de não poder, buscar alternativas diferentes, de fazer coisas diferentes, e o quanto elas tinham vontade de fazer coisas diferentes, mas muitas vezes não podiam fazer essas coisas. Uma outra questão da fala de Kelly, né, é a diferença. Não, essa daqui é a minha questão. Eu observei, né, a diferença entre esses diferentes campos de estágio em que eu estive. Eu já fiz todos os estágios obrigatórios da faculdade, né, o de observação, de regência de sala, o de ambiente educacional não formal e o de coordenação agora, e todos eles foram em ambientes públicos. O PIBID também foi uma experiência na qual eu estive imersa durante 1 ano e meio dentro de uma escola municipal, e atualmente eu estou numa escola particular de grande porte. Então, o meu olhar, ele sempre vai nessa perspectiva de notar todas as diferenças que eu presenciei em cada um desses espaços. E a diferença entre uma instituição privada de grande porte e uma instituição da rede pública é gritante. É gritante de diversas formas possíveis. É, por questão de material, por exemplo, que é uma coisa que falta muito. Eu e Carol, na época que eu acompanhei Carol no PIBID, eu presenciava a luta dela para conseguir organizar uma aula, porque não tinha material direito. E muitas vezes ela tinha que tirar do bolso dela para poder ter o material para ela dar a aula dela para as crianças. Então, essa é a primeira, foi a primeira observação que eu fiz, porque na escola onde eu estou atualmente, chove material, chove. A gente escolhe o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente, se quiser, desperdiça as coisas e ninguém tá nem aí. É muito nessa perspectiva. E para além também de outras diferenças, né? Uma diferença também que grita muito para mim é a questão de como os pais se reportam a nós. Os pais de uma instituição pública e os pais de uma instituição privada de grande porte é totalmente diferente. A forma que eles nos olham, a forma que eles falam conosco. Então, são diversos aspectos que eu pude ir observando ao longo desses estágios, nesses ambientes, e é complexo, complexo demais. E uma outra questão também que Kelly falou, né, sobre se manter na universidade ser um desafio quando a gente une trabalho e estudos. E nisso, pegando um pouco da fala de Kelly, eu também pego um pouco das conversas que eu tive com Carol ao longo desses anos em que a gente se conhece, né, sobre o quanto é, é muito complicado a pessoa dar continuidade nos seus estudos acadêmicos depois que ela sai da universidade. O que eu quero falar com isso é no sentido de que, quando a gente sai da universidade, se a gente já não for correndo, tentar as seleções de mestrado, tentar uma especialização, termina que a gente simplesmente vai ficando imerso, 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 e cada vez mais imerso nesse processo de trabalhar, de fazer plano de aula, de fazer uma formação que a escola propõe, e de fazer cumprir todas essas demandas do trabalho, e vai terminando que aquele sonho, aquele objetivo de ingressar no mestrado, de ingressar na especialização, vai ficando cada vez mais de lado. Vai ficando cada vez mais de lado, e isso também eu observo nas conversas que eu tive com as outras professoras da escola onde Carol trabalhava na época do PIBID, né? Que algumas delas não tinham conseguido ingressar no mestrado, e tudo isso porque elas concluíram a graduação e imediatamente já foram para o mercado de trabalho. E aí vem demanda de cuidar da sua própria casa, e aí mistura com as demandas da vida social, da família e afins, e cada vez mais vai ficando difícil de acessar esses espaços. Então, se manter na universidade, de fato, é um desafio. É um desafio para a gente que está na graduação e está estagiando, está dentro da universidade, né? Pegando os nossos componentes curriculares, fazendo todos os nossos processos. E é também uma dificuldade para as professoras que já estão formadas e que estão tentando ingressar nesses programas de pós-graduação.
Inclusive, esse ano, eu passei e estou passando por um processo de exaustão, porque é muito complicado conciliar a universidade com 6 horas de estágio e todas as demandas que eu tenho que cumprir enquanto estagiária da instituição que eu estou. Simplesmente eu tenho falado muito com os meus colegas da faculdade que eu estou fazendo o que dá. Eu estou fazendo o que é possível. Eu infelizmente não estou conseguindo fazer e nem dar o meu melhor, porque eu não tenho tempo, porque eu estou exausta, porque eu estou cansada, porque eu tenho que dar conta de outras questões que não só o estágio e não só a faculdade. Tem outras questões. Então, é muito complicado a gente pensar nesses aspectos. E uma última questão, comentando sobre uma das falas de Kelly, né? Sobre o estágio não se preocupar com o que, de fato, propõe um estágio, mas sim só se preocupar em delegar tarefas a serem cumpridas. O que eu falo nesse sentido é que quando a gente inicia um estágio, a gente assina um termo de compromisso. E nesse termo de compromisso, ele vem dizendo as coisas que a gente deve fazer, o que são as nossas atribuições enquanto estagiários daquela instituição. E é como o Kelly falou, muitas vezes a gente faz diversas tarefas que não são nossas obrigações, mas que se a gente não fizer, não tem quem faça. Então, ou a gente faz, ou a gente faz. E o estágio, né, por lei, ele deveria ser aquele espaço formativo, aquele espaço no qual a gente recebe algumas informações, no qual a gente recebe orientações, principalmente dos professores que são, né, os nossos supervisores, mas a realidade é que isso não acontece. A teoria é uma coisa, mas quando a gente vai para o campo prático é outra. E, inclusive, é, quando a gente vai para esse campo de estágio, é muito a questão do se vire. Se vire para descobrir a melhor forma de fazer, se vire para descobrir a melhor forma de lidar, se vire. É muito nessa perspectiva e isso é extremamente angustiante. A palavra é essa, é angustiante. Eu demorei muito para poder entrar vou dizer, no pique da instituição que eu estou, porque tudo lá tem que ser muito rápido. Enfim, vou comentar mais sobre isso posteriormente. Pensar sobre que criança que pertence a esse espaço. Quando a gente pensa na criança que pertence a esse espaço específico no qual eu estou inserida, a gente pensa numa criança de classe média alta e também de classe alta, e a gente pensa em corpos majoritariamente brancos, loiros e dos olhos azuis. E pegando também um gancho de pensar sobre as crianças com esses espaços, eu gostaria também de pensar sobre os corpos que ocupam, como é o nome? Os corpos que ocupam os serviços terceirizados desse espaço. Em contrapartida a esses corpos brancos que ocupam, né, esse alunado, a gente percebe que tem corpos negros que ocupam os setores terceirizados, que são as pessoas que estão ali, as auxiliares de classe, que são as pessoas que estão limpando o ambiente escolar, que são as pessoas que estão recepcionando as crianças e os pais e os responsáveis que chegam até essa escola. Então, é esse o público que a gente pensa, tanto das pessoas terceirizadas que trabalham, quanto dos estudantes que estudam lá. E pensando também sobre a questão do dia a dia, né? Do cotidiano de lidar com esse público, é muito do que eu e Kelly já falamos anteriormente. É tudo muito engessado. A gente tem muito a questão do que pode e do que não pode fazer ou falar. É, atualmente eu estive com o grupo 2 e Kelly com o grupo 4 ou 5, né, Kelly? 5, né? Com o grupo 5. Então, Kelly já tem alguns níveis de complexidade de diálogos que eu não tenho com as minhas crianças ainda, mas isso não significa que eu ainda não tenha alguns diálogos. E, por exemplo, uma questão que é muito problemática nesse espaço em que a gente está é falar sobre a cor que menino usa e que menina não usa. As crianças, pelo menos comigo, elas trazem muito forte essa questão do mas é, rosa não é cor de menino, mas menino não pode brincar com boneca. E é muito complicado até nós, enquanto estagiárias, e até mesmo as professoras, conversarem sobre esses aspectos com as crianças, porque isso vai de encontro
ao que a família está ensinando essas crianças dentro de casa. E uma coisa que acontece nesse ambiente que a gente está é, se você está indo contra a família, você está pecando fortemente, porque a gente simplesmente não pode ir de encontro a nada do que a família, que é, né, aquele setor supremo, está propondo. Então, é muito complicado a gente realizar até esses diálogos que parecem ser simples, só que na verdade não são, porque podem gerar muitos conflitos, que elas iniciam as aulas a partir das 8 da manhã e levam até as 3 da tarde, e as crianças do turno vespertino, elas iniciam às 1 da tarde e são liberadas às 6 da tarde. E a partir de 6h15, 6h10 começam as atividades extracurriculares, né? Que são o judô, o futebol, as aulas de balé, de ginástica rítmica. E simplesmente a quantidade de crianças que é, estendem a jornada de estadia dentro da escola é muito grande. Tem crianças que elas ficam no turno integral, que elas chegam na escola 8 horas e simplesmente saem da escola 7 horas ou 6 horas da noite. Então, isso quando não tem pais que se atrasam para buscar essas crianças. Então, isso é muito complicado. A gente pode pensar também sobre a questão da exaustão que essas crianças passam, porque elas não têm um espaço de ser uma criança livre, para ter o tempo livre, para brincar da forma que deseja, para pensar da forma que deseja, para ser criança da forma que deseja. Elas simplesmente têm cada horinha, cada minutinho do seu dia ocupado por alguma atividade. E a gente pensa sobre o quanto isso é problemático, sobre o quanto isso não vai gerar várias questões nessas crianças, porque simplesmente elas não têm o tempo do ser, elas não têm esse tempo. E a gente fica muito pensando sobre essas questões. E uma questão muito que pega é sobre o quanto, além de essas crianças já estarem na escola desde muito cedo, muitos pais ainda se atrasam para buscá-las, muitos pais ainda chegam 7 horas, 7h10 da noite para buscar essas crianças. E as crianças ficam em estado de angústia. Muitas delas choram por serem as únicas a estarem ali na escola, que já está todo em processo de desligar as luzes, de recolher material, de guardar tudo. É, e esse dia a dia, né? Esse cotidiano de lidar com todas essas demandas é muito complicado, é muito complexo. E é como que ele falou, se a gente fosse parar, a gente poderia ficar tranquilamente um dia inteiro falando sobre as questões e muito provavelmente a gente ainda não iria conseguir esvaziar tudo o que a gente tem para falar. Então a minha fala foi nessa perspectiva e foi isso que eu tinha para falar sobre.